Apocalipse 11, 1. Olha o que fala a palavra do Senhor. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Concentra-se, presta atenção. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixe o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado a nações e pisaram a cidade santa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Bom, o Senhor, Ele deu ordem a João, meus amados, na visão de medir o templo, o altar e os adoradores. Medir. Uma pergunta que eu lhes faço. O Senhor falou aqui de forma literal ou de forma simbológica, quando Ele fala de medir o templo? Pois assim diz o Senhor. De que forma se media o templo? Na antiguidade, o templo de Salomão foi medido por cana, foi medido por varas. E assim, através dos côvados, tinha a dimensão da porta, do átrio, do altar e do templo de forma geral. Assim também Moisés teve todas as instruções para o tabernáculo, para a tenda da separação, para a tenda da adoração. Assim também Bezalel teve o direcionamento de como construir a arte da Arca da Aliança, a arte dos artífices dado pelo Senhor. Um artista como Bezalel, amada igreja, um artista como Moisés, um artista como Salomão, recebe todas as instruções, sejam para a arca, sejam para a tenda, sejam para o templo, ou seja, para todo o acampamento. Assim diz o Senhor. Então, no capítulo 11, o Senhor começa a dar ordem a um líder, ou seja, João, o apóstolo João, de medir o povo e medir o templo. Pois saibam uma coisa muito importante, igreja. Deus mede a obediência do seu povo. Isso é o sentido. Deus mede a obediência do seu povo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui na minha palavra, o medir o templo, lhes falo de forma simbólica e não literal, porque a vara, o cajado ou a comparação da cana e os côvados é a vara da obediência da própria palavra. Amém? Quando, assim diz o Senhor, quando eu disse para João medir o templo, é como dizer: medes as igrejas, João. Verifica se há pecado. Verifica se estão transgredindo a lei. Verifica se estão banalizando a graça. É uma consultoria que os anjos líderes, não anjos celestiais, anjos líderes da igreja deverão fazer nos dias finais. Esses anjos, nos diz o Senhor nessa noite, deverão consultar como está o comportamento das igrejas e as suas construções, não de forma natural, obviamente, de forma espiritual. Consultar o seu crescimento, avaliar o seu crescimento. Nos dias finais, não irá se medir como se media nos tempos de Salomão. Não se pegará a cana para contar os côvados e não se fará a medida para saber quantos centímetros ou quantos metros será a sua altura, tamanho ou largura. Não será dessa forma. A medição vai ser por aquilo que eles estão fazendo. A igreja que se diz igreja no Brasil e afora do Brasil. Traduzindo, diz o Senhor, não seria o peso a ser colocado na balança? A balança não seria para pesar gramas ou quilos? E ali não teria cada um o seu valor?
qual é o valor que se dá para 1 grama de ouro? E qual é o valor que se dá para quilos de barro? Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, que há uma cana, há uma vara para corrigir os templos. E para alguns, à medida que mediram durante anos valores de membros que aí cultuavam no altar, e no pé no altar cultuavam com jugo, decretando através da religiosidade a imposição de um sistema duro, como assim na lei de Moisés, como assim na lei que corrigia aqueles que erravam e falhavam sem misericórdia. Pois por causa dessa medida, diz o Senhor, eu os corrigirei como se fosse nos dias de Moisés. Olho por olho, dente por dente, porque a balança vai estar